Olá, pessoal, bem-vindos à aula 13 do nosso curso História da Salvação. O título da nossa aula de hoje é O Desterro. Na aula passada, nós vimos como as tribos de Israel deixaram de ser uma organização tribal e passaram a ser uma monarquia. Vimos a história dos três primeiros reis, Saul, Daniel e Salomão. Vimos como Saul desagradou a Deus por sua arrogância e desobediência e que por isso Deus escolheu Davi, da tribo de Judá, para sucedê-lo. Vimos que Davi foi um modelo de rei, uma prefigura de Cristo, que virá da descendência de Davi. E vimos que Deus abençoou Davi e fez aliança com ele, prometendo uma dinastia para sempre. Vimos que essa aliança de Deus com Davi dá início ao messianismo. E vimos que a espera do rei Messias trará paz duradoura para Israel e para toda a humanidade. Essa foi a promessa de Deus, a aliança que Deus fez com Davi. E vimos que, como sinal dessa aliança, Salomão, filho de Davi, construiu o templo, o magnífico templo de Jerusalém. Vimos como Deus abençoou Salomão com uma sabedoria extraordinária, mas vimos que, apesar disso, Salomão caiu na idolatria, influenciado pelas muitas mulheres pagãs que ele tinha. E hoje vamos ver como o pecado de Salomão trouxe terríveis consequências para a monarquia. Na aula de hoje, nós vamos retomar a história a partir deste ponto e vamos ver como a monarquia é dividida em dois reinos e vamos ver as consequências dessa divisão. Os livros históricos que nós que vão nos acompanhar na aula de hoje são o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. E, em paralelo, vamos fazer comentários sobre os profetas, porque é nesta fase da história que nós vamos ver o profetismo na sua exuberância, vamos dizer assim. A história, essa fase da história é bastante marcada pelos profetas, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa oração de hoje e eu gostaria de entregar a nossa aula de hoje à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Muito bem, então vamos lá. Na aula passada, nós fomos até o capítulo 11 do primeiro livro de Reis. Então, hoje nós vamos retomar a partir do capítulo 12 e vamos ver, e vamos até o final do segundo livro de Reis. Tá certo? Então, a partir do capítulo 12, o que é que nós vemos? Nós vemos que, em consequência do pecado de Salomão, o reino foi dividido em dois. Uma sucessão, vamos ver hoje, uma sucessão de reis paralelamente nos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O castigo de Deus não atinge Salomão diretamente, mas vai atingir o seu filho Roboão. A partir de Roboão é que vai haver uma crise na monarquia e o reino, então, é a partir daí que o reino vai ser dividido em dois, E como eu já disse, o reino do norte que vai ser chamado de Israel, e o reino vai ser formado por 12 tribos, por 10 tribos, perdão. E o reino do sul, que nós vamos chamar de Judá, assim que ele ficou sendo chamado, ele vai ser formado pela tribo de Judá, e também com a tribo de Benjamim, que era pequenininha, lá juntinho de Judá. Então ficaram 12 tribos no norte, o reino do norte, e 2 tribos no sul, o reino de Judá. Sendo que Benjamim era uma tribo pequena e ela ficou quase que incorporada, com a tribo de Judá. Tá? Então Deus, na sua fidelidade, da sua fidelidade à promessa que ele fez a Davi, ele vai deixar a tribo de Judá, juntamente com Benjamim, onde vai permanecer a dinastia de Davi, assim como ele tinha prometido. Deus prometeu a Davi uma dinastia que não teria fim. E Deus é fiel às suas promessas. Então, essa dinastia não tem fim. Tá certo? E Deus, como havia prometido a ele, ele não vai quebrar Deus não vai quebrar suas promessas. Tá certo? Então, a divisão do reino foi profetizada pelo profeta Aías, Nós ainda não tínhamos falado muito dele. Então, ele vai aparecer em 1 Reis,
no capítulo 11, no finalzinho, do versículo 29 ao versículo 32. E essa profecia vai ser uma ação simbólica. O que é que acontece? Isaías ele se encontra com um jovem chamado Jeroboão, que era um servo de Salomão, e ele toma o manto, e ele parte o seu manto, isso instruído por Deus, ele parte o seu manto em 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos, e entrega 10 pedaços a Jeroboão, significando que Jeroboão seria o rei de 10 tribos. E essa ação simbólica, ela nos remete a quê? Ela nos remete lá ao Evangelho, mais adiante, o Evangelho de São João, finalzinho lá, quando Jesus está sendo crucificado, no capítulo 19, do versículo de 23 a 24. O que é que nós vemos nessa ocasião? Jesus crucificado e os soldados repartindo as vestes de Jesus. E aí eles vão repartindo e eles querem partir o manto de Jesus, mas o manto de Jesus era feito de uma costura só e ele não se rompe, né? Qualquer judeu conhecedor das Escrituras poderá ver essa ligação. Né? Naquela época, eles deveriam ver essa ligação, tanto que João fez questão de colocar isso no Evangelho. Então, o manto de Aías foi partido, dividido, e assim com isso, o reino foi dividido. O manto de Jesus não pode ser dividido, porque ele é o rei de um reino só. E o reino de Jesus não se divide, não há de ter outros reis, só Jesus é rei. Né? Então, olha só que bonita a gente observar essas coisinhas, né? Mas então, algum tempo depois dessa profecia, né? Essa profecia feita como uma ação simbólica, e aqui nós estamos no ano 931 antes de Cristo, né? Nessa época, então, Salomão morre nesse ano e Roboão, filho de Salomão, assume o poder. Olha só, o evento que essa profecia foi feita, estava lá, né? E ficou durante vários anos, porque Salomão reinou 40 anos. Então, essa profecia estava feita, estava lá, mas ela só veio a se cumprir depois da morte de Salomão. Então, quando Roboão assumiu, foi aí que aconteceu o evento que deu gatilho a essa divisão da monarquia. O que aconteceu? Roboão, ele assumiu o trono e, ao invés de seguir o conselho dos anciãos, daqueles mais experimentados, ele resolveu ouvir os conselhos dos seus amigos, dos seus colegas da mesma idade, né? E aí, ouvindo o conselho desses seus amigos, ele, ao invés de acolher o povo e ao invés dele mostrar benevolência, ele tomou uma postura de mais opressão ainda do que havia no reinado de Salomão. E com isso houve uma revolta popular e surgiu a oportunidade que Jeroboão, então, aproveitou essa oportunidade dessa revolta popular e tomou o poder, né? Então, veja só, depois de cerca de 120 anos de monarquia unificada, né? A monarquia que nós vimos com Saul, Davi, Salomão, depois de 120 anos de monarquia, de sossego, né? Deu-se a divisão dos reinos, né? Uma coisa muito triste, porque o reino ficou dividido, né? E logo após essa divisão política, vai se seguir o quê? A divisão religiosa. Ora, Jeroboão, que era o rei lá na região mais do norte, ele queria impedir que o povo ficasse peregrinando para Jerusalém, que ficava em Judá, mais para o sul, né? Então, o povo ia fazer peregrinação em Jerusalém
E o coração do povo podia amolecer, e depois mantendo laços com Jerusalém, mantendo laços com Judá. E aí o que que Jeroboão fez? Ele resolveu criar uma nova religião. Então ele tomou os elementos da religião dos hebreus, mas ele criou uma nova religião, construindo novos templos, construindo bezerros de ouro, estabelecendo novas festas, e ele ainda mais ordenou sacerdotes tirados do povo, não da tribo de Levi, como Deus tinha instituído, né? Então, agora, as pessoas da região do Reino do Norte, ao invés de peregrinar e oferecer sacrifícios em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, eles passaram a peregrinar para Betel, né? E ficou tudo, então, lá no Reino do Norte. Com o passar do tempo, eles começaram a achar natural, era isso mesmo, né? Então, aqui, ah, a partir do capítulo 15, né, do primeiro livro dos Reis, até o final do segundo livro dos Reis, nós vamos ver uma narrativa de sucessão de reis nos dois reinos. Isso vai acontecendo paralelamente. Eu não quero cansar vocês contando história de rei por rei, mas tem algumas coisas interessantes e eu quero que vocês tenham uma visão geral do que aconteceu, né? Então, Israel no norte, né? Ela vai ter uma sucessão de 19 reis, mas são 9 dinastias diferentes. E isso vai acontecer num período de 208 anos, até o fim trágico de Israel, que nós vamos ver no final da aula, no meio da aula, que vai ser em 722 antes de Cristo. Então, houve esse reino durante 2 séculos, um pouquinho mais de 2 séculos, né? 19 reis, 9 dinastias diferentes, né? Enquanto isso, no Reino do Sul, paralelamente, também uma sucessão de 19 reis, mas todos de uma única dinastia, todos da mesma dinastia de Davi, cumprindo-se a promessa de Deus, né? E durante um período mais longo, um período de 344 anos, até o fim trágico de Jerusalém, em 586. Essas datas são importantes, mas vocês não precisam decorar, vocês podem ver na Bíblia facilmente, tá certo? Depois da queda de Israel, Judá ainda sobreviveu durante 136 anos. A queda do Reino do Norte deveria ser um exemplo para Jerusalém, mas nós vamos ver aqui na história que a coisa não funcionou muito bem. Deus ainda deu uma chance de 136 anos para Judá a se converter. Isso não aconteceu. Então, em 586, cai Jerusalém, certo? Então, antes de falar sobre os reis dos dois reinos, eu queria ressaltar que é nesse período, eu já tinha falado, vou ressaltar, é nesse período que surge o profetismo, né, com a sua força máxima. Então, no decorrer da aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns profetas à medida que eles vão atuando e vão aparecendo na história, sendo que alguns eu vou deixar para a aula que vem, tá certo? Então, o que é profetismo? Vamos entender um pouquinho o que é profetismo? Rapidinho, tá certo? Então, profetas não são novidade para o povo hebreu, tá certo? Sempre teve um profeta, outro profeta. Na aula passada, por exemplo, nós falamos de Samuel, que foi o profeta que sagrou Saul, que sagrou Davi, que sagrou os dois primeiros, né? E falamos de Natã, que foi quem sagrou Salomão, né? Então, ainda há pouco, nós mencionamos Aías, que também foi um outro profeta que atuou logo em seguida depois de Natã. Então, esses profetas, eles atuaram no período da monarquia, a monarquia unificada, né, sobre os reinos de Saul, Davi e Salomão. Agora, nós vamos ver uma proliferação de profetas, são pessoas enviadas por Deus com o objetivo de trazer o povo de volta a quê? A aliança. Então, primeiro em Israel, porque foi Israel
quem se separou, né, primeiro em Israel, no Reino do Norte, nós vamos ver os profetas sendo enviados por Deus para lá, né? O livro dos Reis nos conta detalhes de 2 grandes profetas que aconteceram lá nessa época, Elias e Eliseu. Eles pessoalmente não deixaram nada escrito, mas a narrativa dos feitos dele é fantástica a narrativa, ela se encontra nos livros de Reis, tanto um como dois, tá certo? Depois deles, vieram profetas que começaram a deixar registrado os seus oráculos, né, as mensagens, aquelas profecias que eles recebiam de Deus. Então, eles começaram a deixar por escrito, mas nem todos escreveram, né? Nem todos escreveram, mas nós temos esses que deixaram profecias por escrito, que fazem parte da Bíblia, né? E é desses que nós vamos falar um pouco à medida que eles forem aparecendo, tá certo? Então, os profetas foram muito importantes, eles foram fundamentais nesse período da história, né? O rei e o sacerdote, eles exerciam suas funções por um direito de hereditariedade, né? Então, o rei era sucedido geralmente por seu filho, ou por alguém daquela linhagem, né? E o sacerdote também, eles eram da tribo de Levi, e o sumo sacerdote também tinha uma hereditariedade, eles da mesma família. O profeta, ao contrário, ele é escolhido por Deus. Ele é escolhido, ele é chamado e ele é enviado por Deus, né? Então pode ser qualquer pessoa, Deus escolhe como ele bem quer. Então o rei era responsável pelo governo. O sacerdote era responsável pelo culto religioso. E o profeta é aquele a quem Deus revela a sua palavra e que tinha a responsabilidade de anunciar essa palavra para o povo. Né? Então, o profeta é um mensageiro de Deus, levando a mensagem de Deus, anunciando a palavra de Deus para o povo. Então, Deus se revelava ao profeta de várias formas, e de várias formas a profecia era levada ao povo. Eram visões, né? Eram audição, pela audição eles ouviam a voz, às vezes era um sonho, uma inspiração interior, uma experiência de vida, ações simbólicas. Então tinha muitas formas de receber e de transmitir a mensagem de Deus. O profeta não é um adivinho que conhecia o futuro, né? Não necessariamente ele prediz o futuro, embora ele também receba de Deus revelações sobre o futuro, sobre acontecimentos futuros. Isso também acontece, mas não é só isso que ele faz. A sua mensagem principal tinha o objetivo de trazer a pessoa ou o povo, né, de volta para Deus, para Deus. Então, a mensagem podia ser a denúncia de pecado, podia ser uma exortação, podia ser uma edificação, um consolo, o anúncio de um castigo. Então, qualquer mensagem que o povo estivesse precisando ouvir para se voltar para Deus, né? Então, podia ser uma mensagem severa, podia ser uma mensagem consoladora. Era exatamente aquilo que o povo precisava ouvir naquele momento para que eles se aproximassem mais de Deus, né? Então havia já um grande cuidado com os falsos profetas, porque havia os falsos profetas, né? Eles eram profetas de outras religiões, de religiões pagãs, e também haviam falsos profetas dentre o povo, mesmo entre o povo que praticava a mesma religião, às vezes haviam aqueles que não eram enviados por Deus, né? Então, como é que se distinguia o falso profeta? Muito difícil. Mas o falso profeta era aquele que falava aquilo que o povo queria ouvir. E o verdadeiro profeta não buscava seus próprios interesses, ele falava aquilo que Deus mandava, aquilo que Deus dizia para ele dizer, mesmo que lhe custasse a vida. Muitos profetas foram perseguidos, apedrejados, jogados em cisterna. Nossa, eles sofreram muito, a maioria deles sofreu muito.
Isso era um sinal de eles estarem falando a verdade, porque eles não estavam preocupados em falar aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus mandava eles falarem, né. Então os temas básicos do verdadeiro profeta são, grava bem, o monoteísmo, que era a denúncia radical contra a idolatria, contra o sincretismo. Então era número um. Número 2 era a retidão, retidão de vida, né, um compromisso moral de vida na justiça, na misericórdia, contra a corrupção, contra a opressão, contra a desonestidade. Número 2. E o número 3 eram as mensagens messiânicas, que era o anúncio da vinda do Messias, o Cristo, nosso Salvador, que já começou a ser anunciado desde aquela época. Então, basicamente, tinha esses 3 grupos, né, de profecias. A denúncia da idolatria, principalmente nesse período, tá? Nesse período inicial. Depois a gente vai ver profecias de consolo, trazendo esperança, mas nessa fase inicial mesmo, a gente vai encontrar muito profecias denunciando a idolatria e o sincretismo, como eu disse, profecias chamando a retidão, né? Retidão em todos os aspectos, retidão de vida, e as profecias messiânicas, né? A denúncia da idolatria, ela era um dos pontos mais importantes, né? Por quê? Porque longe de Deus, o povo caía facilmente na perversão moral, na corrupção, na injustiça, na opressão e na ganância, na desonestidade, tudo isso acontecia em decorrência do afastamento de Deus, porque quando a pessoa está longe de Deus, a pessoa fica vulnerável a qualquer coisa, né? As profecias messiânicas, elas estão claramente apontando para a misericórdia de Deus, para a salvação. Então, apesar de toda a rebeldia do povo, mesmo usando castigos para acordar o povo, trazer o povo de volta para a conversão do povo, o que Deus quer realmente é restaurar e salvar o seu povo. É isso que Deus quer, não é outra coisa, né? Uma coisa interessante a respeito das profecias é que muitas vezes elas isso aí, né, gravem isso, né? Elas se cumprem em camadas, elas vão se cumprindo em camadas, ou seja, em níveis. Tem um nível mais imediato de cumprimento da promessa, da profecia, aí tem um nível de um futuro próximo, um nível de um futuro mais distante, até mesmo níveis escatológicos relacionados aos fins dos tempos, né? Então, essas profecias vão se cumprindo. A gente vê como, por exemplo, na aula passada nós vimos que Salomão cumpriu parcialmente uma promessa que ela é plenamente cumprida em Jesus. E assim muitas outras profecias nós vamos ver que elas têm camadas, tá certo? Então, como eu disse antes, alguns profetas deixaram escritos, né? Outros não. Alguns profetas são considerados maiores. E aqui a gente dá o nome de 4 deles: Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Esses 4, eles são considerados os profetas maiores, mas não é em relação à a importância deles ou a importância da mensagem deles. É simplesmente porque eles escreveram livros maiores, os livros são mais longos, têm mais capítulos, né? Então são maiores nesse sentido, não de importância, né? É apenas um maior volume de escrito. E tem os outros 12 menores, né? 12 profetas menores, que nós vamos conversar um pouquinho sobre eles nessa aula de hoje e na próxima. Então, vamos ver um pouquinho a respeito dos reis, né? Depois de feita essa pequena introdução sobre os profetas, né? Vamos agora falar o que aconteceu no início, logo depois que houve a divisão da monarquia. Primeiro, nós vamos falar do Reino do Norte. Nós vamos examinar o que aconteceu desde que Jeroboão se tornou rei de Israel, né? Depois nós vamos falar do Reino do Sul, de Judá.
né? Eu acho que fica mais fácil se a gente falar assim separadamente, de um e depois de outro. Então, como eu já disse, Jeroboão colocou Israel em estado de pecado. Ele rompeu, criou uma religião nova. Bom, Israel estava em estado de pecado. Então, de geração em geração, as pessoas passaram a acreditar que a religião criada por ele era a certa, né? Então, a idolatria, o sincretismo se espalharam pelo reino todo como uma coisa normal, natural. Então, o sucessor de Jeroboão foi Nababe. Não precisa decorar esses nomes todos. Foi Nababe. Nababe reinou por 2 anos e manteve a idolatria. Morreu assassinado. Baasa subiu ao trono. Era um homem cruel, impiedoso, favorecia a idolatria. Depois dele veio Elá. Elá teve um reino bem breve, foi assassinado por um de seus oficiais, que deu um golpe de Estado, se colocou no poder. O Zambri se colocou no poder pelo um golpe de Estado. Esse subiu ao trono, reinou por uma semana somente. Quando viu que ia ser destronado, tocou fogo no palácio e morreu nas chamas. Então veio outro, o Amiri, que subiu ao trono. Então, após repetidas tragédias, Amiri, né, ele trouxe um pouquinho de estabilidade ao reino, ele fundou Samaria, que passou a ser a capital do Reino do Norte, né, porque antes a capital estava temporariamente em Siquém. Então, ele trouxe um pouquinho de estabilidade, mas ele também era idólatra e ele encorajava a idolatria. E aí teve o seu filho Acabe, que foi seu sucessor, e Acabe se casou com a filha de um rei fenício, e o nome desta mulher era Jezabel. E aqui eu quero abrir um parêntese antes de falar do próximo rei, porque Jezabel foi um personagem bastante interessante nessa história, né? Vocês viram que até aqui foi praticamente tragédia, né? Tragédia, tragédia, tragédia. E aí vem Acabe, que casa com Jezabel. E Jezabel era uma pessoa muito má. Ela era corrupta, ela era manipuladora ao extremo, ela era maquinadora do mal. Ela exerceu uma péssima influência em Israel. Ela favoreceu a idolatria enormemente, principalmente o culto a Baal. Ela tinha muitos sacerdotes, né, de Baal, né, ao serviço dela, ao serviço do reino. Então foi uma época assim mesmo, nossa, que reinou a idolatria de uma forma triste. E foi nessa época, então, que Deus mandou o profeta Elias para pregar onde? Lá em Israel. Então, Jezabel tinha ódio mortal de Elias. E por quê? Porque Elias defendia a verdadeira religião. Elias era contra o sincretismo, era contra a apostasia, e por causa disso ele foi muitíssimo perseguido por Jezabel. Jezabel é um símbolo de tudo que representa apostasia moral e religiosa. Elias profetizou que ela teria uma morte horrível e foi exatamente isso que aconteceu, né? O significado é que no final o mal será totalmente destruído. O corpo de Jezabel ele previu isso e ele profetizou isso, né? Que o corpo de Jezabel foi pisoteado por cavalos, comido por cachorros, ou seja, não sobrou nada, né? Mas ela trouxe uma influência horrível, né? Horrível para Israel. Agora, Elias, falar um pouquinho de Elias. Elias foi um grande profeta. Ele está presente no livro dos Reis, desde 1 Reis 17 até 2 Reis 2. Né? Então, tem várias narrativas dos feitos de Elias. Né? Ele operou muitos milagres, muitos feitos impressionantes. Ele recebeu de Deus muito poder do alto para enfrentar Jezabel e os profetas, né, que estavam a serviço de Jezabel. Então, ao realizar esses prodígios, esses milagres, ele mostrava para o povo a diferença entre os falsos profetas de Baal e o verdadeiro profeta enviado pelo Deus verdadeiro. Então,
Por isso ele tinha muito poder. Deus deu muito poder a Elias. Ele vivia no deserto, ele se vestia com peles de camelo, né? Tá lembrando alguém? Né? Vivia no deserto, com peles de camelo. Então, se você está pensando em João Batista, você pensou certo. Ele é uma prefigura de João Batista, que pregou a conversão radical no tempo em que havia também líderes corruptos. Ele pregou para Herodes, que vivia de uma forma ilegítima com Herodíades, né? Então, faz um paralelo aqui com Acabe e Jezabel, né? Líderes corruptos que viviam de forma desagradável a Deus. Assim como João Batista, Elias está às portas de um grande evento, né? Que será o fim de um tempo para um nascimento de um novo tempo. Né? Isso aconteceu com Elias e isso aconteceu com João Batista. Vocês já devem ter percebido que a história, desde que nós começamos, nós hoje estamos na aula número 13, desde o princípio, vocês devem ter percebido que a história da salvação ela é marcada por tempos. Então, tempo dos patriarcas, tempo de Moisés, tempo do Moisés e do Êxodo, né, que foi um tempo só, o tempo da monarquia, e aí vai, marcada por tempos, né? Nós vamos ver ainda o tempo do desterro, o tempo do retorno, o tempo da vinda de Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo da igreja, que por sua vez é marcada por vários tempos, e depois nós vamos ver que há um tempo escatológico que nos aguarda, que culmina com o grande dia, que é o dia do Senhor, né? Então, são tempos. Então, João Batista está marcando o final de um tempo para o começo de um novo tempo. E Elias também. Ele vem para anunciar o fim de um tempo para começar um outro novo tempo. Né? Então, Elias pregava conversão, mudança de vida. Ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir a mensagem dele. Os falsos profetas pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Fartura, vai dar tudo certo, está tudo muito bom. Né? Infelizmente, o povo ouviu os falsos profetas e acabaram pagando muito caro por isso. Né? A Bíblia conta que Elias foi arrebatado aos céus. No tempo de Jesus, os judeus aguardavam o retorno de Elias por causa de uma profecia de Malaquias. Essa profecia está no capítulo 3, no versículo 23 e 24, né? E ele diz assim, um pedacinho desse trecho, ele diz assim: vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Né? Lá em Mateus, versículo 17, versículos de 10 a 13, aí Jesus aqui vai explicar que Elias era uma prefigura de João Batista. Quer ver? Vamos ver aqui a passagem. Ele diz assim: os discípulos interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos então compreenderam que ele lhes falava de João Batista, né? Porque João Batista é exatamente essa. Elias é uma prefigura de João Batista, desse novo tempo que está para acontecer. Então, Elias tinha um assistente, né, que foi o seu sucessor. Chamava-se Eliseu. A Bíblia conta que Eliseu recebeu de Deus uma porção dupla de poder. Né? Elias atuou durante o reinado de 6 reis, né? Desde Acabe, o marido de Jezabel, né? Até Joás. Nós vamos falar daqui a pouco desses próximos reis. Né? O livro dos reis nos conta uma coleção de feitos grandiosos de Eliseu. Olha só o que ele fazia.
operou milagres, multiplicou o pão, ressuscitou mortos, curou leprosos, curou cegos. O que vocês estão lembrando aqui? Ora, se Elias é prefigura de João Batista, então Eliseu é prefigura de Jesus, né? Que anuncia o Deus verdadeiro através de sinais e milagres. Né? Um dos feitos importantes de Eliseu foi encorajar o rei Jeú, né? Que foi o 10º rei, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele encorajou o rei a exterminar a dinastia de Acais, o marido de Jezabel, né? Vamos ver daqui a pouco. Então, voltando para os reis, voltando para a sucessão dos reis. Acais foi sucedido por Ocosias, que teve um reinado breve de cerca de 2 anos, né? E o próximo rei foi Jorão. E o reino continuava influenciado por Jezabel e seus cultos idólatras, tá certo? Depois veio Jeú, o 10º rei. Foi esse que escutou Eliseu e exterminou a dinastia de Acais e matou Jezabel. Ele destruiu o culto a Baal, mas foi desagradável a Deus porque ele era muito cruel e muito violento. Né? Qualquer lampejo de arrependimento, de conversão em Israel era sempre muito transitório, muito passageiro, não se sustentava, né? Não havia uma verdadeira mudança de vida e um retorno para Deus. Apesar de que Jeú tenha escutado o profeta, foi uma coisa muito sem arraizar-se, né? O próximo rei foi Joacás, que voltou a ser conivente com a idolatria. Né? Então a gente vê a mudança de Jeú, aí já cai de novo. Né? E em seguida veio Joás, que teve um reino marcado por guerras. Depois de Joás veio Jeroboão II. Jeroboão II ele foi militarmente bem sucedido, mas ele deixava a idolatria correr frouxa no reino. Então, sempre a idolatria acontecendo, sempre acontecendo a corrupção, a injustiça, estava sempre acontecendo. E foi nesse período de Jeroboão II, o 13º rei de Israel, que Deus enviou o profeta Amós a Israel. Então, Amós era pastor e agricultor que morava em Judá, no sul, mas foi chamado por Deus e foi enviado a profetizar no norte, lá em Israel. E ele foi, né? Amós foi o primeiro profeta a escrever as suas profecias, né? Então ele foi seguido pelos outros. Elias e Eliseu não deixaram nada escrito deles mesmos, né? As narrativas foram escritas por outras pessoas. Aí depois de Amós, os outros profetas seguiram o exemplo dele e passaram a escrever os oráculos que eles recebiam, né? O livro de Amós faz parte da Bíblia, assim como todos os outros que eu vou citar, tá certo? Ele foi contemporâneo de outros profetas, Oséias, Miqueias e Isaías, né, que nós vamos falar ainda daqui a pouco. Sendo que Amós e Oséias profetizaram em Israel, enquanto Miqueias e Isaías profetizaram em Judá, tá certo? Deus enviou Amós e Oséias para o norte e nessa mesma época Isaías e Miqueias pregavam no sul, né? Então Amós profetizou por um curto período, né? Mais ou menos 1 ano de atuação, enquanto outros profetas atuaram por décadas. Isaías foram por décadas, Jeremias por décadas, Ezequiel também profetizou durante um longo período de tempo. Talvez por isso eles tenham livros mais longos, né? Então, ele profetizou Amós, esse período em que Amós, na época do rei Jeroboão II, esse período de atuação de Amós foi mais ou menos 40 anos antes da queda de Samaria. Só que ele já previu isso, né? Então, o objetivo das profecias é tocar os corações para que eles se voltem para Deus, como eu já tinha falado.
né? Se houvesse conversão, as profecias, os castigos não se realizariam. É por isso que as profecias eram feitas assim tanto tempo antes, no caso aqui de Amós, 40 anos antes, esperando, Deus dando a chance, esperando que as pessoas se convertessem, né? Então acontece que Amós profetizou em um tempo de relativa prosperidade, né? Apesar do declínio moral, do declínio religioso, havia uma certa prosperidade. E assim havia uma falsa sensação de segurança entre o povo. E aí as pessoas não queriam ouvir profecias que falavam de castigo, que anunciavam o julgamento de Deus, o fim de Israel, não queriam saber dessas coisas. Porque, apesar do declínio moral e religioso, as coisas estavam, entre aspas, bens, tá certo? Os temas principais das profecias de Amós: a opressão do povo, injustiça, corrupção moral, a falsa religiosidade e o julgamento de Deus. Na conclusão do livro, tem uma promessa de restauração do reino de Davi e uma promessa de reunificação de todas as tribos. Então, sempre havia uma promessazinha, né? Agora, há também, e eu quero chamar a atenção disso aqui, porque vocês vão encontrar nas profecias, muitas profecias contra outras nações. Então, Amós, aconteceu com Amós e vários outros também vão fazer a mesma coisa. Então, Deus julga as outras nações também, por dois motivos. Primeiro, por oprimirem o povo escolhido, ou por se alegrarem com a desgraça do povo escolhido. Então, essas nações são castigadas por Deus por isso. E o segundo motivo, porque Deus castiga as outras nações, por cometerem pecados de acordo com suas consciências. Todo homem, mesmo pagão, mesmo não conhecendo Deus verdadeiro, ele tem uma consciência. Quem escuta sua consciência age com retidão. Quem não escuta comete pecados e termina por ter uma consciência embotada. Então, Deus pune as nações para que elas acordem para as suas consciências. Isso mostra que o amor de Deus é para todos e ele deseja que todas as nações vivam em retidão, né? Então, seria muito injusto que Deus castigasse o povo escolhido e deixasse as outras nações a fazer o que elas querem. Então, Deus é justo, Deus é justo. As outras nações também são julgadas. Assim, Israel é julgado, Judá é julgado, mas também as outras nações são julgadas, tá certo? E Oséias, né? Eu falei que foi Amós e Oséias que foram pregar lá no Reino do Norte. Nossa, Oséias é muito interessante. Oséias também pregou lá no Reino do Norte e ele começou a profetizar nos anos finais de Jeroboão II, né? Então ele pregou desse período de Jeroboão II até a queda da Samaria. Ele pregou durante 30 anos, né? Ele profetizou temas semelhantes aos de Amós, a perversão moral, injustiça, opressão, corrupção e, principalmente, a idolatria. Ele profetizou na época que começa o apogeu da Síria. Nós vamos falar da Síria, né? Agora, olha só como foi que Deus chamou Oséias a profetizar. Oséias profetizou com sua própria vida. Ele, obedecendo à ordem de Deus, ele casou-se com uma prostituta e experimentou a infidelidade no casamento, para conhecer o amor de Deus e profetizar com o coração, a partir da própria experiência de vida dele. A sua vida inteira foi uma profecia. Como? Como que foi isso? Bom, a mulher de Oséias, como eu disse, foi, ela foi, ela foi infiel a Oséias por vários anos e gerou filhos a Oséias, mesmo vivendo no adultério. E Oséias nunca deixou de amar e continuou sendo fiel a essa mulher infiel. Então Deus fez Oséias compreender que a idolatria fere o coração de Deus, assim como uma mulher adúltera fere o coração do marido fiel. Então, ele entendeu, com a experiência de vida dele, como é que Deus
ama esse povo, é fiel a esse povo, fica tentando reconquistar esse povo de volta, enquanto esse povo é infiel como uma mulher adúltera, né? Então Deus é como esse marido que mantém fidelidade apesar da infidelidade da esposa e faz tudo para conquistar a esposa de volta. Então as profecias de Oséias chamam o povo ao arrependimento, mudança de vida, retorno ao Deus verdadeiro. Mas o povo continuava longe de Deus, né? Vamos falar agora dos próximos reis, né? Depois de Jeroboão II, veio Zacarias. Esses próximos 6 reis, vocês vão ver, é tragédia em cima de tragédia. Zacarias reinou por 6 meses, foi assassinado por Selum, que sucedeu ele no trono. Selum foi rei por 1 mês e foi assassinado por Manaém, que sucedeu ele no trono. Manaém teve um reinado de 10 anos, era um homem idólatra e muito cruel. No reinado de Manaém, a Síria já era um grande império e nessa época dominava Israel cobrando tributos. Então, ele fazia, a Síria fazia trocas. Olha, eu te deixo em paz desde que você me pague esses altos tributos, né? Então era assim que ela começava a subjugar os povos, né? E isso já estava acontecendo aqui, na época de Manaém, essa época que ele reinou durante 10 anos. Né? Aí depois ele foi sucedido pelo seu filho, Pecaia. Pecaia manteve esse acordo com a Síria, pagava tributos em troca de paz. Né? Assim como o pai, ele era idólatra, cruel, opressor. Ele reinou, Pecaia, por 2 anos e foi assassinado. Seu sucessor foi Pecá. Pecá tinha muitas ambições militares, né? Ele tentou tomar Jerusalém, mas sem sucesso. E desafiou o acordo com a Síria. Ele quis então, assim, achou que ele, porque ele tinha essas ambições militares, tudo, ele achou que ele podia, vamos dizer, enfrentar a Síria. E a Síria, nessa época, já era uma grande potência, né? Então, ela começou a tomar regiões do norte e começou a deportar muitos israelitas. Em algumas regiões, não todo o reino, mas em várias regiões da região mais do norte, começou a deportar pessoas, deixando ali só alguns agricultores tomando conta da terra, né? Enquanto isso, Pecá foi assassinado por Oséias, não o profeta, mas o rei Oséias, é o mesmo nome, mas é outra pessoa. E foi durante o reinado de Oséias que a Assíria invadiu Israel. E Samaria foi assediada, ficou assediada durante 3 anos, e finalmente ela caiu totalmente no ano 722. O rei e quase todo o povo que sobreviveu foram levados cativos para Nínive. E esse é o trágico fim de Israel. Foi totalmente destruída. Tudo, 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 tudo foi destruído. A Síria, ela era a destruidora, né? E o motivo da queda da Samaria foi a idolatria. O povo se afastou da aliança com Deus e se entregou ao pecado, né? A Síria foi um império muito poderoso por um bom tempo, né? Não sempre, porque na história surgem as potências e caem, surgem e caem, né? Então, ela foi muito poderosa durante um tempo. O território dela tinha partes do que hoje é Iraque, Síria, Turquia, Irã, era um território bastante extenso, né? Extenso. A Síria ela estava sempre ameaçando Israel e Judá. Ela oferecia paz em troca de tributos, mas qualquer coisinha estava sempre ameaçando. Então, a, vamos dizer, a Síria foi como que um chicote de Deus, tá certo? A queda da Samaria era uma questão de tempo, porque eles haviam quebrado totalmente a aliança com Deus, e a queda era uma questão de tempo, e a Síria foi apenas um chicote de Deus, né? Eles eram conhecidos, os assírios, eles eram conhecidos
pela sua crueldade, eles eram cruéis. Eles costumavam matar e destruir tudo quando eles tomavam a cidade. Quem sobrevivesse era levado como escravo e espalhado por outras regiões distantes do império, por outros lugares que eles tinham dominado. Então, poucos israelitas ficaram em Israel. Eles deixaram um outro tomando conta de terra, um outro agricultor, mas a grande maioria da população foi levada, certo? E foram espalhadas por todo canto, dispersas por todo canto. E, da mesma forma como os israelitas foram levados e foram dispersos por várias outras nações, eles também trouxeram cativos de outras nações para morar, para habitar na Samaria. Então, eles faziam isso, era uma estratégia de dispersar o povo para impedir que o povo se organizasse, né? Assim, mantivesse uma identidade, né, nacional, da identidade de povo, e organizasse uma revolta. Então, a estratégia deles era dispersar mesmo, para apagar qualquer desejo que eles pudessem ter de se revoltar, né? Então, essa dispersão dos cativos do Reino do Norte foi que deu origem a essa expressão que a gente escuta muito, as tribos perdidas de Israel, né? Que continuam dispersas até os dias de hoje. Elas se espalharam por aí, estão dispersas, né? Se estão vivendo a fé, não sei. Vocês estão vivendo como judeus? Não sei. Mas ficaram dispersas e não se sabe, né? Dizem que algum outro está retornando a Israel, alguns que foram para a Etiópia, tal, mas, na verdade, essas 10 tribos perdidas continuam dispersas, né? A Samaria, exatamente porque vieram colonos de várias outras regiões, com outras culturas, outra religião, com outros costumes, outra língua, vieram pessoas para habitar Samaria. Então, Samaria passou a ser uma mistura de religião, de costumes e tudo. E foi daí que os habitantes, a partir dessa colonização, que os habitantes passaram a ser chamados de samaritanos, né? E é daí que vem essa rixa entre os judeus e os samaritanos, que perdurou até o tempo de Jesus, né? Então a gente pode ver pelos evangelhos que os judeus e os samaritanos não se davam bem, eles não se gostavam. E Jesus faz questão de mostrar amor aos samaritanos também. Mas essa é a origem da rixa que tem entre os judeus e os samaritanos, porque na verdade eles eram um povo misturado, né? De religião, de cultura, de tudo. Então, os judeus se sentiam, os que moravam no reino, porque eles depois vão voltar, né? Então, eles consideravam puros em relação aos samaritanos, né? Então, a capital da Síria era Nínive. Nínive era uma cidade enorme, muito populosa, o povo era considerado inimigo de Israel, né? E o livro de Jonas, do profeta Jonas, vai nos contar exatamente a história, essa história em que ele não foi enviado para Israel e ele não foi enviado para Judá. Ele foi justamente enviado de Israel para Nínive. Né? Então, ao invés de profetizar em Israel, Deus envia Jonas a profetizar na terra do inimigo. Então, ele não queria, ele foi à força mesmo, Deus fez, ele chegou à força e, para surpresa, né, de todos, quando você está lendo o livro, né, primeiro, uma coisa importante que esse livro mostra é como Deus quer a conversão de todas as nações, mesmo das nações inimigas de Israel. Então, Jonas anunciou que Nínive iria ser, se Nínive não se convertesse, ela seria destruída. E o que acontece? O povo escutou, o rei escutou, eles jejuaram, eles fizeram sacrifício, oraram e não foram destruídos, né? E em Mateus 12, versículo 41, Jesus lamenta que até os ninivitas se converteram a ouvir as palavras do profeta, enquanto o seu povo
O povo escolhido não escuta as suas palavras, não escutou a dos profetas do Antigo Testamento, e quando Jesus vem, continuam não escutando, né, as palavras, as mensagens do Deus verdadeiro. Então, muito triste isso, né? Bom, então aqui nessa parte da história, o que é que nós vemos? A queda e a destruição total do Reino do Norte. Cai, cai Samaria, é tomada por outros povos, cai tudo, tudo é destruído e eles são levados como cativos. Acabou, né? Agora vamos ver o que que aconteceu. Isso é triste, né? Isso é triste. Mas vamos ver o que que aconteceu no reino de Judá, né? Depois da divisão do reino, o que que acontece? Como eu disse, o reino de Judá teve 19 reis até a sua queda, no ano 586, e todos da mesma dinastia, segundo a promessa de Deus, né? E foi uma das dinastias mais longas ali do Oriente Médio naquela época. Nenhuma dinastia foi tão longa como essa, né? Então nós vimos os reis de Israel. Agora nós vamos ver os reis de Judá. Lembrando que os reis de Israel e Judá, eles subiram ao trono ao mesmo tempo, paralelamente. A Bíblia, inclusive, quando vai contando, ela vai narrando a história, vai dizendo assim: no tempo do rei tal em Judá, reinou o rei tal em Israel. Então a Bíblia vai contando, né, cronologicamente, um reino no norte, um reino do sul, né? Só que aqui, para não ficar confuso, eu resolvi separar, contei para vocês a sucessão dos reis no reino do norte, e eu agora vou contar a sucessão dos reis no reino do sul, em Judá, de uma maneira separada, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender, né? Então vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos nos lembrar que o filho de Salomão foi Roboão e que ele foi o primeiro rei depois de Salomão. Como vimos, ele foi insensato, ele levou o reino à divisão, e os cultos idolátricos do templo de Salomão permaneceram. Então, o sucessor de Roboão foi Abião. Abião não foi capaz de restaurar o reino, ele era tolerante com a idolatria. O terceiro rei foi Asa. Esse não foi dos piores, tá? Mas ele tentou destruir os ídolos, mas ele não conseguiu abolir os cultos pagãos, né? Ele não teve força para isso. Depois dele veio Josafá. Josafá, até que ele era piedoso, mas ele falhou porque ele era tolerante com a idolatria. Embora ele não fosse idólatra, ele deixava as outras pessoas serem idólatras, e ele não aboliu os cultos pagãos no reino. Depois dele veio Jorão. Jorão, agora a gente faz uma pausa, ele teve um reino interessante, né? Vale a pena ver os detalhes. Seu reino foi um verdadeiro desastre, né? Com o intuito de fazer aliança com Israel, Israel no Reino do Norte, que Israel ainda estava acontecendo, né? Ele se casou com a filha de Jezabel. Não esqueçam quem era a Jezabel, né? Era aquela mulher terrível, horrorosa, que casou com Acais. Então, nessa época do rei Acais, né, Jorão reinava no Reino do Sul. E ele, para fazer uma aliança com os dois reinos, quem sabe ele tinha ambição de unificar os reinos, ele casou com a filha de Jezabel, que se chamava Atália, né? Então, Atália era tão venenosa como a sua mãe. E foi assim que o veneno de Jezabel veio do reino do norte para o reino do sul, né? Então, o seu filho, o filho da Atália, que era a filha de Jezabel, eu espero não estar ficando confuso para vocês, né? Ela teve um filho chamado Ocosias que sucedeu ao trono, né? Mas o reinado dele foi muito curto e ele morreu logo. E essa mulher, Atália, o que ela fez? Ela exterminou toda a família real e se colocou no trono para usurpar o reino de Davi.
Vejam só se isso não é uma coisa diabólica, para impedir que viesse a nascer o Messias, né? Então, essa rainha ilegítima, ela se colocou no trono e ela ainda ficou no trono durante 6 anos. Mas olha só, que Deus não marca bobeira. Isso foi uma investida de Satanás, né? Que queria destruir a dinastia. Essa dinastia de Davi, que Deus havia prometido o Messias através dessa dinastia. Ela queria impedir que Jesus Cristo viesse a nascer. Mas Deus é maior que tudo, e na sua providência, ela não sabia, mas acontece que havia um bebê, né, um herdeiro, que sobreviveu. E o sacerdote tomou esse bebê, levou ele escondido e criou ele no templo durante 6 anos, que foi o tempo que a Atália ficou no trono ilegitimamente. Mas havia esse herdeiro, né? Nunca deixou de ter um herdeiro. Esse herdeiro, uma criança, que ficou escondida pelo sacerdote morando no templo. Quando a criança completou 7 anos, o sacerdote então organizou, né? Fez todo um plano e apresentou o menino publicamente, aclamou o menino como rei, e Atália foi tomada de surpresa e foi executada. Né? Essa é uma história muito interessante que mostra como Satanás trouxe o veneno de Jezabel, querendo destruir a dinastia de Davi, mas Deus, na sua providência, já tinha esse bebê que foi preservado e que depois assumiu. Né? E esse menino foi o rei Joás. Né? E ele foi um bom rei. Né? Ele tentou restaurar o templo, tá? Ele reinou por 40 anos, então foi um bom reinado, mas infelizmente ele não conseguiu fazer grandes reformas religiosas, né? E o seu sucessor, Amazias, voltou a praticar a idolatria. Então, como vocês veem, quando tem um rei melhorzinho que os outros, logo em seguida a coisa cai novamente, né? O próximo rei foi o 9º rei de Judá, foi Azarias, mais conhecido por Osias. Então, tanto Azarias como Osias, ele tinha esses dois nomes. Né? Ele foi um bom rei como administrador, né? Na parte de agricultura, na parte militar, ele foi um bom rei nessa parte, mas ele era tolerante com a idolatria. Depois dele veio Joatão, que reinou durante 16 anos. Ele não era uma pessoa muito longe de Deus, ele era até mais ou menos, mas ele era tolerante com a idolatria. Então, às vezes, eles eram até bons reis, buscavam viver com retidão, mas eles eram tolerantes, não aboliam a idolatria. Né? Depois dele veio Acais, outro Acais, né? Que favorecia idolatria, favorecia sincretismo, e foi nessa época, quando reinava Acais, que a Assíria começou a assaltar o reino do norte. Né? O próximo rei foi Ezequias, que reinou em Judá no tempo em que o reino do norte foi totalmente destruído. Né? Porque levou um tempinho. Só a Samaria, por exemplo, ficou assediada durante 3 anos. Né? Então, as investidas da Síria foram durante algum tempo. Então, começou com o rei Acais, né? Mas foi no reinado de Ezequias que Samaria foi totalmente destruída. Né? Nos anos que antecederam a queda da Samaria, lá no norte, Deus enviou profetas aqui no sul. Né? Então, eles anunciavam as suas profecias de forma a acordar o povo, mostrando o exemplo da Samaria. Eles diziam que a queda da Samaria deveria servir como exemplo para ajudar, mas não foi isso que aconteceu. Miqueias foi um dos profetas que atuou em Judá nessa época. Né? Ele dirigiu-se a Israel primeiro, pouco antes da queda da Samaria, mas não foi ouvido. Então, Deus enviou ele para Judá, né? Nessa época. E numa época em que a Síria tentou tomar Jerusalém no ano 701, tá certo? Depois que ele tomou Samaria, pouco depois tentou tomar Jerusalém, mas não conseguiu, né? Mas mesmo assim, levou 200 mil cativos de Judá, né?
mas Deus não permitiu que a Assíria tomasse Jerusalém. Levou alguns cativos, sim, e esses 200 mil cativos, ninguém sabe se esse número está correto, porque ele está nos anais da Assíria, pode ser um número exagerado. Mas, enfim, ele levou, sim, cativos de Judá para a Síria, cativos que ficaram dispersos, né? Mas ele não tomou Jerusalém. Né? O tema da mensagem do profeta Miqueias é o julgamento de Deus. Ele denuncia os maus líderes políticos, os maus líderes religiosos, né? Os maus pastores. Ele denuncia a ganância, a desonestidade e, principalmente, o sincretismo. Ele anuncia castigos, mas ele também dá a esperança de um futuro glorioso caso o povo se arrependesse, né? Os falsos profetas e os líderes do povo não queriam que ele profetizasse. Então a promessa de restauração começa a se dirigir a um pequeno resto, né? É a partir daqui que a gente vai ver que as profecias já não são mais já começa a surgir essa sensação de que as profecias pedindo conversão não se dirigem mais ao povo todo, à nação toda, mas se dirigem ao pequeno resto, a um pequeno povo, aqueles que acordarem, aqueles que se converterem. Então, ele profetiza para o que ele vai começar a chamar de um pequeno resto, né? Ele anuncia a queda de Jerusalém, Miqueias, né? Não, mas não pelos assírios. Ele anuncia o exílio na Babilônia. Só que ele é uma profecia para o futuro, tá certo? Nessa época, Babilônia ainda não tinha nenhuma importância, né? Miqueias, que anuncia que um novo rei, como Davi, nascerá em Belém, trazendo uma nova era de paz, um tempo de restauração, quando Deus vai purificar seu povo. E é aqui em Miqueias, e eu vou ler essa passagem, sabe por quê? Porque essa passagenzinha de Miqueias, essa passagem, certo? É, que os doutores da lei, na época que Jesus nasceu, né, que os reis magos foram visitar, que foram perguntar onde deveria estar a criança, e aí o rei mandou, o rei Herodes, na época, mandou perguntar aos doutores da lei aonde é que deveria nascer o Messias. E foi baseado nesse versículo aqui, foi um dos versículos que foi usado, tá certo? Então, aqui, olha. Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Né? Então, aí continua, depois vocês podem até ver é, o restinho dessa passagem aí em casa, né? Então, é o capítulo 5, tá certo? Então, esse versículo, como eu disse, ele foi usado para responder a Herodes onde deveria nascer o Messias, né? Essas palavras, as profecias de Miqueias, chamando a conversão, falando sobre os castigos, falando sobre um tempo no futuro, um tempo em que Deus iria restaurar o seu povo. Essas palavras de Miqueias, elas contribuíram para a conversão do rei Ezequias, né? Ezequias, por causa da conversão de Ezequias, Jerusalém foi poupada das mãos da Assíria, né? A queda de Jerusalém só vai acontecer 136 anos mais tarde, pelos babilônios, né? Apesar de Ezequias ter sido um bom rei, ele não conseguiu totalmente mudar totalmente o rumo das coisas, porque o povo não se convertia, não se converteu, né? Então, agora já se trata de falar de um pequeno povo. Então, Ezequias é um rei interessante. Quero voltar daqui a pouco a Ezequias, tá certo? Nessa época, mas antes eu quero falar de Isaías, porque nessa época Isaías também estava atuando em Judá.
Isaías é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. Ele foi contemporâneo de Miqueias, esse que eu acabei de falar, né? Mas a sua atuação se estendeu por vários anos. Seu livro contém 66 capítulos, né? E as profecias podem, o livro, né, pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao 39, são as profecias proferidas antes do exílio de Judá, né? Os capítulos de 40 a 55 são profecias referentes ao final do exílio. E os capítulos finais, de 56 a 66, são profecias relativas ao tempo após o exílio, né? Isso aqui é um tempo de mais de 100 anos. Então, quer dizer que Isaías, algumas dessas coisas foram profetizadas com mais de 100 anos de antecedência, né? Então, uma coisa bem interessante. O tema principal, né, da primeira fase, vamos nos concentrar aqui na primeira fase, é a denúncia do pecado, os maus líderes que oprimem o povo, o declínio moral, o declínio religioso, o chamado ao monoteísmo. Então, a gente vê a mesma tecla sendo batida, cada profeta tinha uma característica diferente, uma maneira diferente de profetizar, mas o coração da mensagem é o mesmo, né? É o mesmo. E o povo não ouvia, né? O povo não ouvia. Ele fala que a Assíria é o chicote de Deus, para castigou o reino do norte, né? Para dar exemplo, para ajudar, mas nada. A segunda fase da mensagem dele é um chamado ao arrependimento, né? As profecias finais de Isaías são temas já de consolação, a esperança do Messias, o pequeno resto, a promessa de salvação. Então, Isaías tem nas suas profecias muitas profecias messiânicas, muitas profecias apocalípticas, há também várias profecias contra as outras nações pagãs por oprimirem, né, o povo de Deus, por se alegrarem com a desgraça, né, do povo de Deus e pelos seus próprios pecados, né, como eu falei ainda há pouco. Não, nesse curso, nós não temos assim a ambição, o objetivo de explorar toda a riqueza dos profetas. A gente vai se ater à história, né? Como a história foi se desenrolando. Mas eu queria oferecer umas pinceladas rápidas aqui que ajudam também a entender a história, tá certo? Aqui em Isaías, ele começa a profetizar no tempo do rei Acás, tá certo? Que é pouco antes da tomada da Samaria. Acais não confia, ele não confia nas mensagens de Isaías. Tá? E Isaías diz assim, olha, peça um sinal a Deus. E Acais diz, não, ele se recusa, ele não quer pedir um sinal, mas Deus dá um sinal a si mesmo. Né? Então, em Isaías capítulo 7, de 14 a 25, é o sinal de Emanuel, que é essa profecia do Emanuel, né? Então vamos ver aqui, eu quero mostrar para vocês um trechinho aqui. Então, Acais não quer receber, não quer pedir um sinal, mas Deus dá um sinal a si mesmo. O próprio Senhor vos dará um sinal, o profeta diz, né? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco, né? E continua um pouco mais a profecia, mas esse versículo aqui fala de o sinal de uma criança que vai nascer, né? Então, é aqui que eu quero falar para vocês. Essa profecia são as camadas, né? Ela foi parcialmente realizada com o filho do rei Acás, que foi Ezequias,
que foi um excelente rei, tá certo? Então, ela, de forma parcial, foi realizada com Ezequias e, de forma plena, ela vai ser realizada em Jesus, Maria, a Virgem, que concebe ao Filho. A palavra virgem, uma moça, podia ser usada como uma moça que ainda não casou, como uma jovem, né? Então, ela, aqui nessa passagem aqui, está se referindo a uma jovem, uma jovem, jovem virgem, talvez, mas que depois casou. E de forma perfeita, plena, né? O sinal que se realiza em Maria é de uma virgem imaculada, né? Que nunca conheceu a nenhum homem, né? Se manteve virgem para sempre. Então, esse versículo, ele é citado lá em 1 Mateus 23, né? Exatamente esse versículo de Isaías, né? Outra profecia messiânica de Isaías, ela está aqui, né? No capítulo 9, né? Nos versículos... todo o capítulo 9, assim, ele é bem bacana, mas eu vou ler para vocês de 5 a 6, tá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania, perdão, repousa sobre seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim. Sobre o trono de Davi e em seu reino, ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. E aqui Isaías já está vendo muitas profecias ele fez com relação a Judá com mais de 100 anos de antecedência. Essa daqui são com bem mais anos de antecedência, né? E ele vê essa criança aqui, que a gente sabe perfeitamente que ele está se referindo a Jesus, né? Então, essa profecia, ela é parcialmente cumprida em Ezequias, mas ela, como eu disse, plenamente, perfeitamente cumprida em Jesus Cristo, filho de Nossa Senhora, né? Então, Ezequias, esse filho de Acais, ele vai ser um bom rei, né? Ele vai consultar Isaías, ele vai tomar boas decisões, ele vai ser um bom rei. E por conta disso, Deus dá um tempo a mais, né? Tanto que depois da queda da Samaria, ainda 136 anos a mais Deus dá de chance para que Judá se arrependa. E Ezequias foi um bom rei, tá certo? Mas o povo não aprendeu, né? O povo não aprendeu com os erros de Israel e não houve jeito, né? Então, Ezequias, ele foi o 12º rei de Judá, né? Ele era o rei de Judá quando Israel, no norte, caiu, foi destruída pelos assírios. Foi um tempo caótico também em Judá, mas Ezequias se manteve firme, ele confiava em Deus, ele foi fiel à aliança, ele foi uma pessoa de Deus, e ele acabou com a idolatria no reino. Ele foi o melhor rei que teve dentre os que sucederam Davi, né? Então, ele cumpre parcialmente algumas dessas profecias, tá certo? Anunciando, apontando para aquele que vai cumprir as profecias de forma perfeita e plena. Então, em 701, né, no tempo dele, a Síria invadiu Judá e exigiu tributos, novos tributos de Judá. Isaías encorajou Ezequias a não temer, porque Deus iria libertar Judá da Síria. E por causa da fidelidade de Ezequias, Judá não caiu nas mãos da Síria, né? O rei orou e Deus agiu milagrosamente. Então, houve uma intervenção milagrosa de Deus. Esse relato vocês podem ler no segundo livro de Reis, no capítulo
19, versículo 35. Deus realiza essa libertação de forma milagrosa, né? No entanto, Isaías profetizou a queda de Jerusalém, não agora, no tempo de Ezequias, mas dali a cerca de 100 anos, né? Não para a Síria, mas para a Babilônia, tá bom? Então, os próximos reis de Judá. Manassés foi o 13º rei, sucessor de Ezequias, e olha, eu acabei de dizer que Ezequias foi o melhor que teve, né, dessa turma toda. No entanto, o sucessor dele, Manassés, foi o pior de todos, né? Ele trouxe a idolatria de volta com toda força, né? Ele não só tolerou a idolatria, mas ele favoreceu. Ele foi um homem ruim, né? E a partir dele, a partir de Manassés, a queda de Jerusalém, agora é só uma questão de tempo. Não existe mais a condicional. Se vocês se não, agora é só uma questão de tempo. E agora os profetas vão começar a profetizar para o pequeno resto, aqueles que vão se manter fiéis a Deus. Já não se trata mais de salvar todo o reino, mas de salvar alguns, né? O filho de Manassés, Amon, lhe sucedeu e reinou apenas 2 anos. Foi assassinado num conflito político. O Josias foi seu sucessor. Ele foi agradável a Deus, tal, tentou fazer uma reforma. Ele bem que tentou, né? As reformas tanto de Ezequias como de Josias aqui também não se sustentavam, né? Os sucessores voltavam a desagradar a Deus, por isso a queda de Jerusalém se tornou mais ainda inevitável, né? Foi nesse tempo do rei Josias, e aqui nós estamos falando do 15º rei de Judá, foi nesse tempo que a Síria começou a entrar em declínio, né? Começou a entrar em decadência, e a Babilônia começou a se levantar como uma nova potência no Oriente Médio, né? A Babilônia era localizada mais ou menos onde fica o Iraque hoje. Nabucodonosor era o rei da Babilônia nessa época, ou rei dos caldeus, a Bíblia também se refere aos babilônios como caldeus, né? Como, tanto faz vocês verem a Babilônia, caldeus, Nabucodonosor, é tudo uma coisa só, né? Então, Nabucodonosor atacou Jerusalém em 601 e também em 687. E ele levou muitos cativos. Mas em 586 é que ele toma Jerusalém totalmente e destrói tudo, né? Tudo vai ser destruído, inclusive o templo. Ele leva tudo, todo o povo para o cativeiro, deixando apenas alguns poucos, um pequeno resto que fica na terra, né? Então, nessa época, mais profetas. Então, eu me adiantei um pouco, agora eu vou voltar um pouquinho, tá certo? Falei já do final da história, mas vamos voltar ainda aqui, que seguindo essa época de Josias, teve alguns profetas atuando também, né? Porque, como eu disse, a queda de Jerusalém se tornou inevitável, mas Deus queria ainda dar esperança e ainda salvar alguns, né? Sofonias foi um profeta que profetizou nesse período do reinado de Josias, né? Antes da queda de Jerusalém. Sofonias foi contemporâneo de Abacuque, Naum e Jeremias, o grande Jeremias, né? Então, nesse período, o castigo, como eu disse, já era inevitável. Então, Sofonias anunciou o castigo sobre Judá e Jerusalém com palavras muito fortes. Quando você abre Sofonias, você fica assim impressionado, porque são palavras muito fortes que ele usa, tá certo? E ele fala dessa intervenção de Deus na história, né? Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Sofonias. Ele fala do julgamento universal,
sobre Judá e sobre todas as nações, né? Então ele anuncia um tempo de castigo, dor, aflição, destruição, escuridão, já assim, já bem perto, a coisa estava já bem perto de acontecer, né? Então aqui em Sofonias, primeiro capítulo de Sofonias, é um trechinho aqui, deixa eu ver se eu leio para vocês ele ou não. Ele é um pouquinho longo, então eu não vou ler tudo, não, tá? Eu vou ler aqui só um pedacinho. Estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse lugar tudo que resta de Baal, até o nome de seus servos e de seus sacerdotes. Ele vai falando do castigo, castigarei naquele dia, estou pulando, tá? Castigarei naquele dia todos os que forçam as soleiras das portas e enchem a casa de seu amo de bens fraudulentos. Naquele dia haverá muitos clamores, né, gemidos, tumultos, lamentai-vos, habitantes do morteiro, porque todo o povo. Então, ele vai. É uma profecia muito forte, né, que ele vai falando. Mergulharei, no versículo 17, mergulharei os homens na aflição e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue será derramado como pó e suas entranhas como lixo. Nem sua prata, nem seu ouro poderão salvá-los. No dia da cólera do Senhor, toda a terra será devorada pelo fogo de seu zelo, porque ele aniquilará de repente toda a população da terra. Então é bem, bem triste, né? O castigo ele tem o objetivo de purificar, para começar um tempo novo. Então, Sofonias ele está pregando aqui para esse pequeno resto que vai ser usado por Deus para um recomeço, né? Ele anuncia antecipadamente o retorno dos exilados e um novo tempo de restauração para o futuro. Mas essas palavras, como eu disse, elas não se dirigem a todo o povo, apenas àqueles que se permanecerem fiéis a Deus e aqueles que, no meio dessa apostasia toda, estiverem vivendo uma vida reta, né, de acordo com os mandamentos de Deus. A esses Deus promete proteção. Como Sofonias vai dizer aqui no capítulo 2, no versículo 3, ele buscai o Senhor, vós todos humildes da terra, que observais a sua lei, buscai a justiça e a humildade, talvez assim estareis ao abrigo no dia da cólera do Senhor. Então, ao abrigo da cólera do Senhor. Ele faz muitas promessas, né? Sofonias, né? Aqui no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 12 a 20, muitas promessas. Ele diz: deixarei subsistir no meio de ti um povo humilde e modesto, que porá sua confiança no nome do Senhor. Os que restarem de Israel se absterão do mal e não proferirão a mentira. Não se achará mais em sua boca língua enganosa, porque serão apacentados e repousarão sem haver quem os inquiete. E essa passagem continua por todo o capítulo 3 até o versículo 20, tá certo? Que vocês poderão ter oportunidade de ler mais tarde, para que essa aula não fique muito longa. Abacuque é um outro profeta que também profetizou nesse período. Ele é diferente, né? Ele não denuncia o pecado, ele não chama a conversão como os outros profetas. A mensagem dele é um diálogo. Interessante, é um diálogo com Deus. Ele vê a iniquidade e ele pergunta a Deus: Senhor, até quando? Essa é a pergunta dele. Até quando? Nos seus escritos, ele vai dizendo, para ele parecia que Deus estava em silêncio diante de tanto pecado. E aí ele vai escrevendo o que Deus responde, né? Deus responde que está aguardando o momento apropriado, que vai mandar um grande castigo purificador, e esse castigo virá pela mão dos caldeus. Então o profeta pergunta, mas por que usar os caldeus, né?
Deus vai respondendo que Deus vai permitir que os caldeus tomem Judá, tomem Jerusalém, mas que eles também serão punidos pela sua maldade quando chegar o tempo oportuno deles. É um versículo interessante de Abacuque, é o versículo 4 do capítulo 2, onde Deus promete proteger os justos do grande castigo. Ele diz: eis que sucumbe o que não tem alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Quando Abacuque profetizou a queda de Jerusalém pela mão dos caldeus, o povo não deu importância, porque a Babilônia ainda era pequena, subjugada pela Assíria, né? Mas a história mostra que a Assíria vai cair em 612 e a Babilônia vai tomar o seu lugar no cenário, né, daquela do mundial ali no Oriente Médio, né? E a Babilônia vai tomar o lugar da Assíria, vai se tornar um grande império, né? E como profetizado por Abacuque, a Babilônia também vai cair. E de fato ela caiu, mas foi mais depois de tudo, né? Em 539, e a gente vai ver isso na próxima aula, como a Babilônia vai também cair, né? Naum foi um profeta nessa mesma época, e a profecia dele toda é a queda da Síria, como a Síria vai cair, né? Toda a profecia dele é uma visão do julgamento de Deus sobre Nínive, pela sua crueldade, pela sua arrogância. Ela era uma grande potência na época. Nínive, aqui está falando da Síria, que Nínive é a capital da Síria, né? Ninguém podia imaginar a queda dela. Ninguém. Eles eram uma superpotência, ninguém podia imaginar, mas caiu e, como profetizado, não ficou nada. Nada. Hoje o que é a Síria, hoje o que é Nínive? Nada, né? Nada. Acabou tudo, né? Por causa da sua crueldade, por causa da sua arrogância, né? Deus julgou também eles. Bom, continuando a sucessão dos reis, depois de Josias veio Joacás, que foi desagradável a Deus, só reinou durante 3 meses. Aí depois veio Joaquim, que foi forçado a se submeter à Babilônia, né? Ele foi também desagradável a Deus. Ele reinou por 11 anos, mas ele foi desagradável a Deus. Jeremias criticava muito ele, né? E por isso Jeremias foi muito perseguido. Depois veio o 18º, que é o penúltimo rei, que se chamava Joaquim, mas só que escrito de uma forma diferente. Ele foi também desagradável a Deus, acabou que ele reinou apenas 3 meses. E em 597, a Babilônia invade Jerusalém, o templo foi saqueado, o rei foi deportado, junto com uma grande parte do povo, são levados como escravos para a Babilônia e começa um período de várias deportações, né? O reino ainda não tinha caído, mas estava sendo subjugado pela Babilônia. A Babilônia vinha, saqueava, levava povo cativo, mas continuava, ainda tinha um rei, né? O profeta Ezequiel era um sacerdote em Jerusalém que foi levado para a Babilônia nessas deportações, numa deportação que teve em 593. E é de lá, da Babilônia, que ele profetiza. O livro de Ezequiel é bem estruturado, bem bonitinho, sabe, datado. Ele vai dizendo quando recebeu cada visões, ele recebia visões de Deus. E ele descreve essas visões que ele recebe de Deus, dizendo direitinho em que época foi, como foi, ele dá todos os detalhes. E através dessas... E ele fazia também umas ações proféticas, né? Ele profetiza a destruição de Jerusalém do templo. Quer dizer, ele foi deportado antes de Jerusalém ser destruída, nesse período de deportações, né? Que foram alguns anos, né, que isso foi acontecendo. Ele profetiza muitas coisas interessantes, ele profetiza a mobilidade de Deus, que Deus não está preso ao templo. O templo vai ser destruído, mas que Deus continua, que Deus poderá vir ao encontro dos exilados.
ele vai profetizando essas coisas, ele profetiza, então, um tempo de restauração, ele tem várias profecias escatológicas que nós não vamos ver por enquanto, que talvez na próxima aula a gente fale mais de Ezequiel, né? Por hoje, eu quero falar de uma passagem de Ezequiel que eu acho bem interessante, Ezequiel no capítulo 9, de 4 a 6, tá certo? Essa que eu faço questão de ler para vocês, ela é muito legal. 9, de 4 a 6. Ele fala de uma marca que Deus manda, o querubim. Ezequiel tem essa visão de Deus enviando um querubim que vai marcar com uma cruz, né, à fronte daqueles escolhidos. E que, bom, literalmente, aqui na Bíblia da Ave Maria fala cruz, mas literalmente é a letra tal. A letra tal é a última letra do alfabeto dos hebreus e ela tem um formato praticamente como uma cruz, tá certo? Principalmente se for a letra minúscula, né? Então, essa marca, os que são marcados com esse sinal serão salvos, os outros serão mortos, né, no dia do julgamento. Então, olha aqui a passagem, como é que ela fala. Então, Deus dizendo ao querubim, percorre, e Ezequiel vendo essa visão, né, ele descreve a visão que ele vê, Deus mandando o querubim. Percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Depois, dirigindo-se aos outros, em minha presença, disse-lhes, os outros anjos, percorrei a cidade logo em seguida e feri. Não tenhais consideração nem piedade, velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres. Matai matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Né? Então, os que estão assinalados com a cruz são preservados, né? Isso significa muita coisa para nós, né? Isso nos lembra, em primeiro lugar, a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, lá dos hebreus, no Egito, né? Quando aconteceu a 10ª praga, que o anjo exterminador passou e onde havia o sangue do Cordeiro, era o sinal que aquela casa deveria ser preservada e aquelas pessoas deveriam ser salvas. Hoje, nós somos marcados com o sinal da cruz de Cristo, pelo batismo, nós somos marcados e seremos poupados pela nossa fidelidade a Deus e a essa cruz, né? Fomos marcados no batismo. Então, a nossa fidelidade a Deus renova em nós essa marca cada dia, né, para a nossa salvação, tá certo? Bom, então vamos falar agora do último rei. Ao decorrer de alguns anos, com várias deportações, e a Babilônia cada vez mais subjugando, né? E ainda assim havia o rei, esse último rei foi o rei Sedecias. Ele reinou em meio à deportação, né? Os profetas continuam a insistir por conversão, sem resposta, né? 10 anos se passaram, né, com essas deportações, então Nabucodonosor finalmente toma Judá totalmente. Jeremias avisou que a vontade de Deus para Sedecias, né, avisou ao rei, era que ele se rendesse, mas ele se rebelou, ele não quis escutar. Jeremias foi muito claro, olha, não se rebele, não se rebele. A vontade de Deus se renda, se renda. Mas ele se rebelou e com isso ele foi tomado por Nabucodonosor. Seus filhos foram executados na sua frente, depois furaram os olhos dele e ele foi levado algemado até a Babilônia, né? E com isso o reino de Judá foi totalmente destruído.
as muralhas de Jerusalém foram derrubadas, o palácio real foi incendiado, o templo foi totalmente destruído. A população foi levada cativa para a Babilônia, né? E ficaram apenas alguns pobres, né, agricultores que ficaram na terra, né, um ou outro que ficaram no lugar. Agora, ao contrário da Assíria, que costumava dispersar os cativos, o povo de Judá não se dispersou. A Babilônia não fazia isso. Nabucodonosor não fazia isso. Então, os cativos, eles foram levados para a Babilônia e lá eles se estabeleceram. Lá eles tinham comunidades, né? Eles desenvolveram atividades, eles ficaram lá no exílio, mas eles tinham a identidade deles, eles puderam, né? Porque ali no exílio, o povo vai despertar. E ali eles, desprovidos de tudo, né, inclusive do próprio orgulho, descobrem a Deus. Na hora que eles são despojados de tudo, não tem mais nada, nem o templo, não tem mais nada. Aí é nesse momento de despojamento que eles vão encontrar Deus, que não mora no templo, na verdade, mora no coração deles. E aí é que começa um novo tempo, eles vão construir sinagogas, que, como casas de oração, de ensino, ainda no exílio, né? Então, essa humilhação, o sofrimento que eles passam, esse pequeno resto, né, que vai no exílio se converter e se reencontrar com Deus. Então, é um tempo de verdadeira purificação. A nossa próxima aula vai retomar a história a partir daqui, né, dessa obra que Deus realiza no coração do povo, no exílio. Esse pequeno povo que foi exilado na Babilônia e que se reencontra com Deus, tá certo? E nesse período Deus vai mandar profetas que vai consolar o povo, que vai instruir o povo como fazer sobre o retorno, né? Isso nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Agora, antes de terminar, eu queria fazer uma reflexão final, né? Eu sei que a aula está um pouco longa, mas eu não posso deixar de fazer essa reflexão final. Eu espero que vocês tenham ficado comigo até aqui, né? Como nós podemos aplicar o tema dessa aula ao que nós vivemos hoje em dia, né? Aqui no mundo, no país onde a gente mora, mas no mundo de uma maneira geral. Como vocês conseguem ver, essa ligação? Vocês veem alguma semelhança entre essa história que eu acabei, esse capítulo que nós acabamos de ver, e a história que nós vivemos hoje no mundo? Né? O que foi que levou Israel a sofrer esses castigos? De acordo com os profetas, os castigos aconteceram por causa de líderes corruptos, maus pastores que só buscavam o seu próprio interesse, desonestidade, opressão, injustiça, perversão moral, inclusive perversão sexual, apostasia, ou seja, perda da fé, sincretismo, que é a mistura de religiões, idolatria e, além disso, a perseguição dos profetas. Então, quando eu falo dessa lista que causou os castigos de Israel e de Judá, o que é que parece para vocês? Nós estamos falando de Israel ou da nossa sociedade atual? Essa lista se aplica ou não se aplica a nós? Será que nós somos melhores que Israel? Será que nós somos melhores que Judá? Será que Deus mudou seus critérios? Eu acho que não. Eu acho que se Deus é o mesmo, sempre, ontem, hoje, amanhã, ele não mudou seus critérios. E se Deus não mudou seus critérios, será que nós estamos à beira de uma intervenção divina sobre a humanidade? E se esse é o caso, o que nós devemos fazer? Nós precisamos estar preparados. No Antigo Testamento, Deus enviou profetas. Quem Deus enviaria hoje? Quem seriam os mensageiros de Deus hoje?
Não é objetivo nosso, aqui nesse curso, analisar as aparições de Nossa Senhora, a aparição dos santos, dos anjos, analisar mensagens de videntes, discernir falsos videntes, falsos profetas, nada disso, não é o objetivo desse curso, outras pessoas fazem esse tipo de análise, né? Mas nós podemos olhar para o coração das mensagens e discernir a sua semelhança com as mensagens dos profetas antigos. As mensagens dos antigos profetas, lá do Antigo Testamento, se resumiam em quê? Qual é o coração da mensagem? Conversão, mudança de vida para evitar o castigo de Deus, confiança na proteção de Deus para aqueles que permanecerem fiéis e a esperança de um novo tempo. Essa era basicamente a mensagem. Então, o resumo das mensagens dos verdadeiros profetas de hoje não deve ser diferente. Só que os profetas desse novo tempo, o tempo da nova aliança, eles trazem algumas novidades que os profetas antigos não tinham, né? Os profetas atuais, eles dizem que a melhor maneira de se preparar para enfrentar tempos difíceis é com oração, particularmente o terço, a Eucaristia, leitura e meditação da Sagrada Escritura e conhecimento da doutrina católica. Nosso Deus, gente, é um Deus de vitória, não de derrota. Ele castiga, mas não para ver derrota, não para ver destruição. Ele não se compraz com o castigo, com derrota, com destruição. Ele castiga, mas ele castiga para purificar, para fazer brilhar o triunfo daqueles que o amam e que estão com ele. Esse tempo é um tempo em que, mais do que nunca, nós precisamos buscar estar na vontade divina, renunciar a tudo, a todas as nossas seguranças humanas, colocar nosso coração inteiramente dentro do coração de Deus. Se fizermos isso, venha o que vier, nada temos a temer, seremos o pequeno resto, refugiados no regaço de Deus. Vamos supor que estamos próximos de uma intervenção de Deus sobre toda a humanidade. Apenas uma suposição. Vocês não precisam nem concordar comigo. Apenas sigam meus raciocínios aqui. Se essa suposição estiver correta, ou seja, se Deus estiver a ponto de intervir e julgar, trazer um julgamento para a humanidade, nós precisamos estar preparados, certo? Agora, se essa suposição estiver errada, ainda assim, nós precisamos estar preparados. Por quê? Seja um castigo sobre toda a humanidade, ou seja, a nossa própria morte, que é iminente, né? Não vai acontecer, não tem como evitar, mais cedo ou mais tarde, iremos todos nos apresentar diante de Deus. Então, de uma forma ou de outra, vale a pena ouvir a mensagem dos profetas e estarmos preparados. E assim eu termino hoje a nossa aula com essa reflexão para vocês, um convite a estarmos preparados para a possibilidade de sofrermos uma intervenção de Deus, e nós queremos ser aqueles marcados com a cruz na nossa fronte, né? Preservados, protegidos por Deus, refugiados no coração de Deus. Amém. Então, nós terminamos agradecendo a Deus por essa aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.